Eleições na Argentina. Sérgio Massa e Javier Milei disputarão segundo turno. Famílias palestinas usam pulseiras para tentar identificar parentes. Israel faz operação por terra na faixa de Gaza. Ataque a tiros deixa dezenas de mortos nos Estados Unidos. Bombardeios em Gaza provocam grandes colunas de fumaça. Vetos sucessivos do Conselho de Segurança apontam a inação da ONU e necessidade para reforma. 1.000 pessoas podem estar embaixo dos escombros. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. 21 يوم عطل الليلة كان. Bombardeio acontecendo aí na sua tela em tempo real. Forces are believed to have brought multiple. So we know exactly who we're up against. Quando um míssil atingiu um prédio bem atrás dela. This is a missile attack on Palestine Tower. They cut in the electricity. They limiting the food that's coming in. They limiting the gas. They limiting medication. Right in the middle of Gaza City. They all traumatized. Yumna, take a moment to breathe. Take a moment, you and your team. Take a moment to breathe, okay? Bom, essa semana eu acabei me debruçando muito nessa questão do conflito que está acontecendo no Oriente Médio. Eu acho que não tinha nem como pensar em algum outro ponto de partida. Mas, infelizmente, é um ponto de partida para a gente começar a notar a violência que acontece ao nosso redor, em qualquer lugar do mundo, em graus diferentes, em níveis diferentes. Porém, é uma coisa que a gente tem notado com um crescimento absurdo, desenfreado. Olha, o que está acontecendo ali entre Israel e Hamas, na faixa de Gaza, não é uma coisa inesperada, digamos. É uma coisa que vem vindo já há muito tempo, vem cozinhando há 75 anos. E não só isso, mas nesses últimos anos de Israel, com toda a história conturbada que eles têm tido com relação às eleições e à própria estabilidade do governo do Netanyahu, acabou gerando o que a gente vê hoje. Durante os últimos anos, Israel tem passado por um processo muito conturbado nas suas eleições. Vários políticos eles tentaram retirar o Netanyahu do governo. O sistema eleitoral israelense ele funciona de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado. Então, o eleitor ele não vota no candidato, mas sim no partido. Eles têm um total de 120 assentos, 120 cadeiras no parlamento deles, que eles chamam de Knesset. A pessoa ela vota, então, no partido. Dependendo do número de votos que o partido receber, ele ganha um certo número de cadeiras. Só que para que o partido suba, e como o partido que vai liderar o país, ele precisa de pelo menos 50% mais um, ou seja, 61 assentos. O que acontece? Nenhum partido nunca consegue os 61 assentos, então o partido principal ele é obrigado a fazer alianças e coligações com outros partidos. O Netanyahu, para conseguir se manter no poder, ele acabou, nesse último mandato que teve nessa última eleição, ele acabou fazendo uma coligação com dois partidos de extremíssima direita em Israel. O nome das pessoas, eu não vou lembrar de cabeça, gente, mas a aliança que ele fez foi com o Smotrich e com o Ben Gvir. Tá? O Smotrich, ele hoje se tornou então ministro da Fazenda e ele é administrador civil dos territórios ocupados, ou seja, na Cisjordânia. O Ben Gvir, ele se tornou ministro da Segurança Doméstica. Então, para pensar, a gente está lidando com
uma coligação de pessoas ali. Você já tem o Netanyahu, que é de um partido já de direita, que é o Likud, que é onde ele está hoje. Ele se junta com dois políticos de extrema direita, que tem praticamente como norteador das ações deles a conquista e total dominância da região inteira, da região que a gente pode chamar de Palestina. Então, eles são a favor, realmente, da anexação da Cisjordânia e da faixa de Gaza ao Estado de Israel. Isso é muito complicado, especialmente quando a gente está lidando com duas figuras, das quais uma delas é o ministro da Segurança Doméstica, Segurança Interna, e o outro é responsável pela administração civil dos territórios ocupados na Cisjordânia. Então, essa coligação ela acaba sendo uma coisa muito complexa, muito difícil. Então você tem aí uma ascensão também em Israel de uma extremíssima direita, um processo que vem acontecendo no mundo todo, e a gente pode notar isso, começando nos Estados Unidos, tivemos isso aqui no Brasil, e agora na Argentina, onde a gente está esperando, né? A gente não sabe o que vai acontecer ainda, se eu não me engano, acho que daqui umas 3 semanas a gente vai ficar sabendo quem vai ser o novo presidente da Argentina, mas se o Javier Milei ganhar, e hoje não se sabe nada, é um problema muito sério, porque a gente está falando de um país governado por uma pessoa que eu não diria nem de extrema direita, porque ele é uma pessoa anti-governo, mas com ideais muito parecidos com o que a gente vê da extrema direita, ideais muito radicais, né? Ideais muito destrutivos. Na psicanálise a gente chamaria isso até de uma pulsão de morte muito grande, né? Essa necessidade de destruição muito grande. E você nota que esses governantes eles têm essa necessidade de destruição. O triste é que isso contamina, né? Então você tem uma série de pessoas que vão acabar seguindo esse tipo de ideologia, é claro, devido a N situações. É difícil não, é impossível a gente virar e falar tal pessoa é seguidor de tal político por causa de X. Não, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência, cada um tem as suas experiências. Afinal de contas, a gente é feito das experiências que a gente vive, né? Em todo caso, esse processo que a gente vem passando, ele acaba se tornando muito complexo, então, para a situação atual. Bom, tinha falado para vocês a questão das eleições, né, mas também para trazer um dado que eu acho relevante, eu acho importante. A gente está falando do número de cidadãos israelenses e residentes aqui, né? Então a gente está citando 9,5 milhões de pessoas, e total de eleitores possíveis hoje são 6,7 milhões. E isso a gente não conta com a população palestina vivendo na faixa de Gaza, vivendo nos territórios ocupados na Cisjordânia, que daí então daria mais 5,6 milhões de pessoas. É praticamente 50% da população, né, que não tem direito a voto. Bom, daí ainda tem o fato de que cerca de 3/4 dos palestinos, eles são a favor de que o Mahmoud Abbas, que é o atual líder do partido Fatah, que é um partido laico da Palestina, que ele deixe o governo. E na verdade ele era já para ter deixado o governo desde 2009 e ele acabou não saindo. E ele se manteve então como líder do Fatah. O fato é, as pessoas ali, eles olham para a figura do Mahmoud Abbas, de certa forma, como uma pessoa que não está fazendo nada em prol da Palestina, em prol da causa palestina. E é óbvio que isso também acaba desmotivando muitas das pessoas que vivem ali, estão ali e crescem em meio a essa violência, de novo, a palavra violência, né? Há diversos tipos de violência, não só a violência física, a violência por bombas, a violência por armas, mas também a violência psicológica, a violência humanitária que se passa ali. Então você tem uma série de pessoas que crescem dentro desse sistema. É claro, se a pessoa não recebe o apoio que ela deveria receber do governo, ela vai procurar isso de outro lugar.
E muitas vezes ela acaba procurando isso, então, de grupos mais extremistas. Então é óbvio que existe, então, um aumento aí nessa taxa, né, de pessoas que vão procurar, então, o Hamas, a Jihad Islâmica. E o problema é, quando a pessoa ela entra num grupo desses, o tipo de pensamento que a pessoa tem se modifica. O que acontece? A pessoa ela nunca se via acolhida na forma que ela pensava. De repente ela encontra um grupo onde ela se vê acolhida. A tendência do ser humano, o que acontece com o ser humano, e isso é muito bem explícito pelo Freud, no livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, é um rebaixamento da nossa cognição, ou seja, a gente não pensa necessariamente mais por si só, a gente passa a pensar como grupo e a gente passa a escutar normalmente o líder, porque o líder ele representa a causa, percebe? Além desse rebaixamento cognitivo, existe também uma ascensão bem acentuada nas nossas emoções. Então você não sente raivinha, você sente ódio. Você não sente um amor, um crush, você sente paixão. Tudo é muito, muito inflado, né? E isso é comportamento de grupo, isso infelizmente acaba acontecendo. Quando você se vê em meio a esses grupos mais extremistas, qualquer tipo de extremismo, você acaba se deixando levar por essa série de ideias e ideais. Mas eu queria trazer isso um pouco mais agora pro lado da psicologia. Tem uma jornalista norte-americana, o nome dela é Sabrina Tavernassi, ela é do The New York Times, e ela tem um podcast que chama The Daily, né? Não só ela, mas também tem outros jornalistas lá. Ela ligou para 2 pessoas dentro da faixa de Gaza. Uma delas é um rapaz palestino, Abdullah, eu acho que é o nome dele, e a outra que eu queria falar com vocês aqui, o nome dela é Wafa El-Saka. Ela mora na Flórida, mas ela foi para Gaza tem algumas semanas, e no que ela estava lá, tudo isso então começou a acontecer. Conforme a gente está falando, você está escutando atrás, as pessoas gritando, as bombas. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, vale a pena escutar o podcast, mas eu queria trazer algumas falas da Wafa. Então, vamos lá, olha, esse daqui, Voices from Gaza, né? Então aqui primeiro traz só questão da informação dela, né? Então o nome dela, da onde que ela é, onde que ela mora, Palestina estadunidense, tá aqui, então falando aqui da sogra dela de 97 anos, o pai dela, né, que tá aí no oxigênio o tempo todo, e eu fui colocando, eu tenho muita mania de ir desenhando as coisinhas, né, então aqui quando eu escutava uma bomba, quando ela falava de uma bomba, eu marcava ali, né. A primeira bomba que ela escutou, então ela tava dando remédio pra sogra dela que tá acamada, e nisso ela viu aquele míssel passando, escutou aquele estrondo, tinha vidro caindo para tudo que é lugar, né, as coisas balançando, ela se jogou em cima da sogra. Depois então ela começa a falar pra gente quando Israel trouxe a ordem de evacuação para todo mundo que estava no norte da faixa de Gaza migrar para o sul, né, e deram 24 horas para 1,5 milhão de pessoas migrarem pro sul. Então ela começa a descrever as coisas que ela via, 10 pessoas por carro, as pessoas sendo seguradas, tudo, a situação precária, né, que as coisas estão lá. Pessoas indo a pé, outras pessoas se empacotando dentro de carro para tentar fugir. E ela ainda traz, mas eu não consegui achar a imagem disso, mas eu achei tão interessante que ela falou que viu também lá várias pessoas dentro de escavadeiras. Então eles colocam o colchão dentro da escavadeira e daí eles deitam no colchão dentro da escavadeira e as escavadeiras levando pessoas também. Bom, gente, é bem complicado, né? Olha, depois aí aqui teve mais uma bomba que cai e ela começa a falar sobre o cheiro. Isso aqui eu também achei bem significativo, porque ela fala que ela não sabe bem descrever o cheiro e daí ela cita que é como se fosse fósforos, né? A jornalista até fala como enxofre. Ela fala assim, não, fósforos, mas muito mais forte
e ele vem e entra na sua garganta. Já para pensar aqui em uma associação que a pessoa pode fazer. Ela já tá falando que o cheiro é fósforo, né? Ela já sente o cheiro de fósforo. Imagina o resto da vida dela, toda vez que ela sentir o cheiro de um fósforo, isso pode ser um gatilho para ela, para levá-la de volta para essa situação. Então a pessoa passando por uma situação dessas, é óbvio que vai ter alguma sequela ou várias sequelas, né? Isso não tem nem como a gente dizer que não vai acontecer. Mas eu quero que vocês percebam então as associações que a gente começa a fazer, né? Os gatilhos que a gente começa a ter ao longo da nossa vida. E são essas as coisas que acabam provocando uma série de complicações dentro do âmbito da saúde mental. Bom, mais adiante ela descreve uma cena bem impressionante. Ela fala sobre um bombardeio que teve lá e várias pessoas foram feridas, várias pessoas velhas. Ela cita uma senhora idosa que trouxeram para dentro, coberta de poeira. Ela estava chorando, não conseguia respirar, e ela fala que ela olha para fora da janela, ela vê diversos corpos, vários pedaços de corpos. Para aquilo não ficar exposto, uma das lojas que tinha sido bombardeada ali do lado era uma loja de vestidos de noiva. Então eles começam a pegar todos os vestidos de noiva e cobrir os corpos com os vestidos de noiva. Gente, olha a associação, de novo, que significado que o vestido de noiva vai ter para essa mulher. Que seria provavelmente uma coisa alegre, uma imagem, né, de prazer, ela acaba se reassociando como uma imagem, então, pesada, de morte. E daí você tem toda uma cadeia de significantes que vão seguir aí, né? O vestido de noiva, o casamento, então a cerimônia do casamento, o casamento em si. Começa a perceber como uma coisa começa a levar para outra, e às vezes a gente fala assim, puxa, não gosto de determinada coisa, tenho ódio, não sei porquê, ou tal coisa me dá um gatilho. Às vezes o problema está lá atrás, né? Então a gente começa daquele trauma inicial. Eu separei alguns trechos aqui que eu quero pegar, então ler para vocês. Bom, primeiro ela fala, logo aqui em cima, né? Então ela fala que eles estão pedindo paz, né? Para que os filhos deles cresçam em paz, né? Falou que já tomaram a terra deles, já tomaram as casas deles, já tomaram os avós e os pais deles, e que muita morte já aconteceu. Ela falou, o que você vai fazer com as pessoas? Você quer jogar a gente no mar? Então vai, joga logo, né? Não deixa a gente aqui agonizando em dor. Joga logo, né? Faça isso logo. Falou que eles estão limitando tudo que entra lá. Estão até limitando o sangue que entra. E agora essa parte aqui, ela é bem importante, que está aqui embaixo em amarelo, né? Então ela fala o seguinte, antes eu costumava dizer que Gaza era uma prisão ao ar livre. Agora eu digo Gaza is an open prison. Now I say Gaza is an open grave. It's a grave. You think people are alive? They are zombies. They are not alive. They are not alive. Not just because they walk and talking, that means they are alive. No, they are not. They all traumatized. They all traumatized. I'm traumatized. And I know how to heal myself trying to, but I can't heal my heart anymore after this war. My heart is broken to the bone. Como eu disse, é uma entrevista bem densa, é uma entrevista bem pesada, e esses são somente alguns pontos que realmente me chamaram a atenção, e eu queria então compartilhar isso com vocês. Eu separei também um livro aqui para trazer para vocês, esse livro aqui do Freud, né? Então tá nessa edição aqui da Companhia das Letras. No volume 18 tem um dos textos do Freud que é muito bacana, se chama Por que a Guerra? Tá, Por que a Guerra? Tá aqui. E é uma carta que ele escreveu para o Einstein em 1932. Eu quero que vocês pensem o seguinte, então em 1932 o que estava acontecendo? Você estava uma Áustria com 25% aí, uma taxa de desemprego, não existia ainda as Nações Unidas, existia a Liga das Nações,
E a gente estava em um período de entre guerras ainda, mas quase que começando já uma Segunda Guerra Mundial. Então você já tinha um Hitler aí em ascensão. Vocês estão vendo aqui atrás a minha gata, né, gente? É uma fofura. É a Gosha, é a Gosha. Depois aí eu coloco um videozinho mais da Gosha, gente, mas ela vai aparecer bastante. Eu não tenho como dominar a gata. Ela me domina. Eu sempre falo que ela permite que eu divida o apartamento aqui com ela. Então, né, filha? Oh, meu Deus do céu. Coisa mais linda, é a coisa mais linda. Então o Freud, ele traz alguns pontos bem importantes, eu acho, aqui nesse texto, do porquê a guerra. E é uma coisa que vale a gente se deter e vale a gente se perguntar por que o ser humano faz a guerra, né? Um dos pontos que eu queria trazer para vocês aqui é que o Freud faz sobre o que fazer com um inimigo. Tem duas coisas que você pode fazer. Ou você mata o inimigo, ou você preserva o inimigo. E ele traz aqui, né, duas vantagens, então, por exemplo, de se matar o inimigo. A primeira é que o inimigo não pode retornar à hostilidade e o destino que sofreu desestimula outros de seguirem o seu exemplo. Ou seja, é o famoso, você mata uma pessoa e você faz ela de exemplo. E o segundo, ele fala então sobre a morte do adversário satisfaz uma inclinação instintual. Então, tudo que é instintivo a gente fala que é mais primitivo, tá? Mas é um instinto então de destruição. Você preserva o inimigo, então você vai acabar entrando nessa dicotomia mestre-escravo, né? Então você passa a exercer essa relação de dominação-submissão. É o que vem acontecendo, né? E não só com Israel, é claro, mas se a gente para ver, como eu disse, é toda a violência que vem acontecendo no mundo, e torno a falar, violência, todos os tipos de violência que vem acontecendo no mundo, eles têm muito a ver com essa dicotomia mestre-escravo, né? Então, tem muito a ver com a dominação e a submissão do outro, de N formas. Isso é feito de diversas formas, é claro. O Freud, ele fala nessa situação, Freud que era judeu, tá? Mas Freud fala nessa situação, então, uma segura prevenção da guerra é possível apenas se os homens se unirem na instituição de um poder central, ao qual seja transferida a decisão em todos os conflitos de interesses. E é daí, então, que vem a ideia da criação, então, de uma Organização das Nações Unidas e de um Conselho de Segurança. Só que o problema é exatamente como isso foi feito, né? Que é uma das coisas que a gente falou logo no começo. Vetos sucessivos do Conselho de Segurança aponta a inação da ONU e a necessidade por reforma. Então, a gente chegou num impasse, porque o Conselho de Segurança e os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, hoje, eles se veem em conflitos, né? Então, você vê os Estados Unidos de um lado, você vê a China do outro, você vê uma Rússia do outro, todos eles membros permanentes e com poder de veto, e um vetando o outro numa situação com relação a Israel, e nada se faz. Então, por isso que a gente fala da inação das Nações Unidas e do Conselho de Segurança e da necessidade de uma reforma. Porque se você consegue um veto a partir de qualquer momento, por que existe esse veto? Porque essas 5 nações são melhores que as outras? Elas são mais capazes que as outras? São mais competentes que as outras? Não, porque elas são vencedoras de uma Segunda Guerra Mundial que terminou em 1945. Outra coisa interessante que o Freud traz aqui, ele fala raramente uma ação é obra de um único impulso instintual, que em si já deve ser composto de eros e destruição. Via de regra, vários motivos similarmente construídos precisam confluir para possibilitar a ação. E isso é bem interessante também da gente pensar, né? É muito como se fosse, às vezes, aquela pessoa que você está conversando, sabe aquela pessoa que fica cutucando o tempo todo? E você tá ali aguentando. De repente, a pessoa dá aquela uma cutucada e você explode. A pessoa fala, nossa, mas eu só falei isso. Eu não falei nada. É isso que ele tá falando. Então não é uma coisa que aconteceu que gera todo um conflito, que gera toda uma guerra. Uma série de coisas. Então, o que está acontecendo agora no Oriente Médio é resultado de uma série
de ações e inações, né? A mesma coisa a gente pode dizer e trazer para a realidade do que vem acontecendo com a violência que a gente percebe aqui no Brasil. Então, a violência que se deu no Rio de Janeiro, também nessa última semana, é consequência de uma série de ações e inações. A violência que acontece nas escolas, né? Com o tiroteio que a gente teve na Zona Leste de São Paulo, recentemente, consequência de ações e inações. Bom, Freud ele vai trazer várias outras coisas aqui que vão justificar a guerra. Então ele fala o prazer na agressão, a destruição, o instinto de destruição, a mescla de impulsos destrutivos. Toda essa mistura, né, de sentimentos que a gente tem, essa pulsão de morte que a gente chama na psicanálise, essa necessidade de destruição que a gente tem, que a gente até falou na semana passada no vídeo sobre o estresse, ele é gerador, então, de tudo que a gente fala quando se trata de guerra, essa necessidade nossa de destruir. Então quer dizer que se a gente já tem uma coisa que é inerente do ser humano, então tá tudo certo, então a gente pode destruir mesmo, vamos pra guerra e tá tudo certo. Não, não é bem por aí que funcionam as coisas, né? Tem duas coisas que o Freud traz aqui. Primeiro ele fala que não há perspectiva de abolir as tendências agressivas do ser humano. E olha aí, então realmente a gente não vai melhorar. Mas veja bem, ele ainda fala, não se trata de eliminar completamente as tendências agressivas humanas. Pode-se tentar desviá-las a ponto de não terem que se manifestar na guerra. Ou seja, a gente não precisa chegar no conflito, a gente não precisa chegar na guerra, a gente não precisa chegar na agressão, na violência, desde que a gente desvie isso daí. Desde que a gente consiga desviar isso daí. Daí tamanha importância da psicoterapia. Daí tamanha importância da gente se conhecer. Por que a gente chega a essa violência? Porque a gente nega se conhecer. A gente nega se olhar no espelho. É claro, quando a gente não olha para dentro, a gente começa a sentir raiva e a gente projeta essa raiva. Todo mundo já deve ter ouvido falar de projeção, né? Então a gente projeta aquilo que a gente tem dentro de nós no externo, no outro, né? É bem complicado isso. Quem sabe mais pra frente eu faço um vídeo sobre projeção e introjeção. Se vocês quiserem, escreve aí no comentário e depois aí eu penso o que eu posso fazer. Então, para pra pensar o que está acontecendo. Ao mesmo tempo que você tem uma guerra acontecendo, uma grande pulsão de morte, uma grande destruição acontecendo, destruição de lugares, de pessoas, de vidas, você também tem movimentos ao redor do mundo, manifestações em prol da Palestina, em prol da criação de um Estado palestino, né? Em prol de uma Palestina livre. Veja bem, não é uma manifestação a favor do Hamas, é uma manifestação a favor da paz, uma manifestação a favor do amor. A gente não tem que escolher time, esse não é um momento de time. O que a gente tem que pensar é, o nosso time é o time da conversa, é o time da paz, é o time da união. Bom, e por fim, uma frase que eu acho bem legal, que acaba resumindo, né? Esse texto aqui do Freud, eu acho que a gente chega numa solução, olha, tudo que promove a evolução cultural também trabalha contra a guerra. Então acho que isso é um lugar legal da gente parar e a gente pensar nesse livro aqui. Eu vou deixar também aí embaixo um link. Ano passado, quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, eu escrevi um artigozinho. Por fim, queria também recomendar para vocês esse livro aqui. Eu certamente vou pronunciar o nome do livro errado, e o nome do autor mais ainda, mas o nome do livro é Saad, e o nome do autor é Hassan Kanafani, tá? Da editora Tabla. Eu vou deixar a imagem para vocês aí, para vocês procurarem. Esse livro que vocês acham com mais facilidade, com certeza, é um clássico da literatura do Oriente Médio, do mundo árabe. Ele narra a história de uma mulher, o nome dela é Saad, narra a história dela logo depois da Nakba, né, que é quando se deu a criação do Estado de Israel. Então, narra tudo que ela passou e tudo que ela viu durante aquele período.
É um livro muito interessante para a gente pensar, especialmente como estudo de caso, né? Porque a gente pensa nas experiências que a pessoa teve, nas experiências que a Musa'ad teve ao longo desse período de vida dela e como essas experiências foram refletindo ao longo da vida dela e ao longo das decisões que ela tomou. Então, vale muito a pena ler, tá? Bom, gente, é isso então por hoje. Obrigado pela atenção de vocês. E aproveita e se inscreve no canal. Eu tô com aquele meu objetivo de 1000 inscritos. Vamos ajudar eu. E a gente chega lá juntos. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixa um comentário aí embaixo se você foi campeão e assistiu até o final. Tchau, tchau. Fiquem bem. Até a semana que vem, viu?